Feche os olhos por um instante. Imagine o deserto. Ele é vasto, silencioso, infinito. Sob o sol implacável, a areia queima, sob a lua de prata, o frio corta a pele. É um lugar onde o tempo parece não ter pressa, e onde o horizonte nunca termina. Ali, entre o calor escaldante do dia e o silêncio sepulcral da noite, caminha um homem. Ele não veste púrpura como os reis, não carrega a espada dos guerreiros, nem os pergaminhos dos sábios. Seu nome é Abraão. Apenas um homem comum, com mãos calejadas e um coração inquieto. Naquela época, o mundo estava cheio de barulho. As pessoas buscavam respostas em ídolos feitos por mãos humanas. Adoravam deuses de pedra fria e de ouro brilhante, estátuas que tinham olhos mas não viam, ouvidos mas não ouviam. Mas Abraão buscava algo que o ouro não podia comprar. Ele sentia que havia algo maior por trás das estrelas, algo mais profundo que o sopro do vento. Ele não buscava um objeto, ele buscava uma verdade. E foi nesse silêncio absoluto do deserto que o inesperado aconteceu. Deus o escolheu para algo extraordinário. De repente, uma voz. Não era o trovão, nem o rugido de um animal. Era uma voz viva. Uma voz que não vinha de fora, mas que ecoava na alma. Ela o chamou pelo nome. Abraão. Imagine o choque. O Criador do universo se dirigindo a um simples nômade. E a ordem foi clara, direta e desafiadora. Sai da tua terra. Deixa para trás a tua parentela, a casa de teu pai, e vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. Naquele momento, o destino da humanidade estava sendo traçado em uma conversa no meio do nada. Deus não pediu apenas que ele caminhasse. Ele ofereceu uma aliança. Farei de ti uma grande nação, disse o Senhor. Abençoarei os que te abençoarem e, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pense no peso dessas palavras. Abraão não tinha filhos. Ele não tinha um reino. Ele tinha apenas uma direção desconhecida e uma voz em que confiar. Ele poderia ter duvidado. Poderia ter pedido provas. Mas a fé não pede mapas, a fé pede obediência. Autoridade e Abraão, sem saber o destino final, sem conhecer os perigos do caminho, simplesmente acreditou. Ele desmontou sua tenda, reuniu o que tinha e começou a andar. A partir daquele passo, sua vida e a nossa história nunca mais seria a mesma. Porque quando Deus chama e o homem responde, o impossível se torna o começo de uma nova era. Imagine o momento em que a última estaca da tenda é arrancada do chão. O som do metal contra a pedra, o poeira subindo, e o silêncio que se segue. Abraão olhou para trás uma última vez. Ele estava deixando tudo o que conhecia, o conforto de sua casa, o calor da família, as memórias cravadas em cada canto daquela terra. Não foi uma mudança planejada, foi uma renúncia. Ele não levava mapas, apenas uma promessa. Ao lado de sua esposa, Sara, e de alguns poucos servos, ele deu o primeiro passo em direção ao vazio. O destino. O desconhecido. Os dias se transformaram em semanas. As semanas, em meses. O deserto não perdoa quem não tem raízes. O caminho era incerto, marcado por dunas que mudavam de lugar com o vento, assim como as dúvidas que, às vezes, tentavam soprar no coração de Abraão. As noites eram longas. No silêncio do acampamento, longe de tudo o que era familiar, o isolamento pesava. Era fácil se sentir pequeno. Era fácil se sentir esquecido. Mas era justamente no auge da escuridão que algo extraordinário acontecia. Sempre que o cansaço ameaçava seus passos, Abraão olhava para cima. O céu do deserto é um oceano de luz. E, em cada estrela que brilhava naquele manto infinito, ele não via apenas estrelas distantes, ele via um lembrete. Cada ponto de luz era um eco da voz de Deus. Era como se o Criador estivesse sussurrando: conte-as, se puder. Assim será a sua descendência. Naquele brilho silencioso, Abraão entendia que, embora estivesse longe de sua pátria terrena, ele nunca em momento algum caminhava sozinho. O próprio Deus era o seu guia, o seu companheiro de jornada e o seu destino. Abraão continuou marchando. Ele não precisava ver a linha de chegada para saber que estava no caminho certo. Ele não precisava de garantias visíveis, porque sua segurança não estava no chão que pisava, mas na palavra que o sustentava. Essa é a verdadeira essência da fé. É a coragem de caminhar mesmo quando a neblina esconde o horizonte. É confiar no caráter de quem prometeu, mais do que nas circunstâncias que nos cercam. Abraão nos ensinou que a fé não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente, um passo de cada vez, de mãos dadas com o invisível.
Os anos não apenas passaram, eles pesaram. Cada ciclo de estações deixava uma nova marca no rosto de Abraão e uma nova ruga na alma de Sara. A promessa de Deus, que um dia soou como um trovão de esperança no deserto, agora parecia um sussurro distante, quase esquecido pelo tempo. Eles envelheceram. O corpo já não tinha a mesma força, e a tenda, que deveria estar cheia de risos de crianças, permanecia em um silêncio ensurdecedor. Nenhum herdeiro. Nenhum filho. Nas madrugadas frias, a dúvida começou a sussurrar no ouvido de Abraão. Será que eu ouvi direito? Será que Deus se esqueceu de mim no meio deste deserto infinito? Mas Deus não habita no tempo dos homens. Em uma dessas noites de angústia, a voz ecoou novamente. Ele levou Abraão para fora da tenda, sob o manto negro do céu. Olha para cima, Abraão. Conta as estrelas, se fores capaz. Abraão olhou para aquele oceano de luz. Naquele instante, o cansaço deu lugar ao espanto. Assim será a tua descendência. Ele não viu o filho ali, mas viu a fidelidade de quem prometeu. Ele acreditou. E no tribunal do céu, essa fé foi contada como justiça. Mas a espera humana tem limites, e o coração, às vezes, tenta ajudar a Deus. Sara, cansada de olhar para o próprio ventre vazio, teve uma ideia nascida do desespero. Ela entregou sua serva, Agar, a Abraão. Um plano humano para uma promessa divina. Quando Ismael nasceu, houve um alívio momentâneo. Parecia que o problema estava resolvido. Entretanto, Deus não aceita atalhos. Ele deixou claro, o filho da promessa não viria do esforço humano, mas do milagre. Ele viria de Sara. Abraão e Sara aprenderam, da forma mais dolorosa, que tentar apressar o relógio de Deus só traz conflito e dor. Mas, mesmo diante das falhas deles, Deus permaneceu fiel. Porque quando o Criador emite uma palavra, ele não volta atrás. Ele apenas espera o momento em que toda a esperança humana morra, para que apenas a sua glória brilhe. Certo dia, sob o calor do meio-dia, 3 visitantes apareceram. O anúncio foi audacioso. No tempo determinado, ano que vem, Sara terá um filho. Por trás da cortina da tenda, Sara ouviu e riu. Não foi um riso de alegria, mas um riso de descrença. Como poderia uma mulher idosa, cujo corpo já havia secado, dar à luz? Mas a resposta de Deus atravessou a tenda. Por acaso existe algo impossível para o Senhor? E o tempo, esse servo de Deus, cumpriu sua marcha. O ventre de Sara floresceu no inverno da vida. Quando o choro do bebê finalmente ecoou pelo acampamento, o riso de descrença se transformou em louvor. Nasceu Isaque, cujo nome significa riso. Deus havia cumprido sua palavra exatamente quando todos diziam ser tarde demais. Os anos de felicidade passaram. Isaque cresceu, tornando-se o orgulho de seu pai. Mas então, veio o teste mais sombrio. A voz de Deus voltou a soar, mas desta vez, o pedido cortou como uma faca. Abraão, toma teu filho, teu único filho, a quem amas, e oferece-o em sacrifício no Monte Moriá. O mundo de Abraão parou. O mesmo Deus que deu o filho, agora o pedia de volta. Sem questionar, com o coração em frangalhos mas a fé inabalável, ele subiu o monte. No caminho, o menino perguntou: Pai, temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? Com a voz embargada, Abraão proferiu a frase que ecoaria pela eternidade: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. No topo do monte, o altar estava pronto. O cutelo foi erguido. O silêncio era absoluto. E no último segundo, o grito do céu: Abraão, não toque no menino. Deus não queria o sangue de Isaque. Ele queria a primazia no coração de Abraão. Um cordeiro foi providenciado. A fé foi provada e aprovada no fogo. Abraão entendeu ali que Deus é o provedor de tudo, inclusive do sacrifício. Por isso, ele é chamado o pai da fé. Mas a história não termina no Moriá. Séculos depois, naquele mesmo solo, outro pai entregaria seu único filho. Mas, dessa vez, não houve voz no céu para parar o sacrifício. Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus da linhagem de Abraão, subiu a colina para cumprir a promessa feita no deserto. A história de Abraão não é sobre um homem perfeito, mas sobre um Deus fiel. Talvez você esteja hoje no seu deserto, ou diante do seu altar, sem entender o porquê da demora ou da dor. Mas olhe para as estrelas. O mesmo Deus que guiou Abraão continua escrevendo a sua história. Não tente entender. Apenas confie. Porque aquele que prometeu é poderoso para cumprir.